vamos fazer uma reflexão no capítulo de título Pedi e Obtereis. Lá no item 9 a 15, a gente vai falar da ação da prece, a transmissão de pensamento. Eu vou ler o item 9 para a gente iniciar, embasar a nossa conversa, que diz o seguinte: a prece é a manifestação de um desejo. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual ele se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um elogio. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos encarnados ou pelos desencarnados. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados de executar sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando alguém ora, dirigindo-se a outros seres que não a Deus, recorre a intermediários, a intercessores, porque nada acontece sem a vontade de Deus. É muito difícil a gente expressar para as pessoas a felicidade que a prece nos traz. Mesmo que a gente ame demais uma pessoa, a gente não tem como exprimir esse sentimento, porque a prece é isso. A prece é um sentimento. A prece é a verdadeira conexão que a gente faz com Deus. É o nosso canal com Deus. Muitas vezes a gente se pega achando que a prece ela tem que ser algo decorado, né? Palavras bonitas, mas o que realmente importa numa prece é o sentimento. E nesse mesmo capítulo, no item seguinte, os Espíritos nos explicam como é que se dá esse processo da prece. Assim como o som que se propaga no ar, o nosso pensamento ele tem essa mesma característica de se propagar. Diferentemente, os nossos pensamentos, eles são cheios de vibrações. Os Espíritos nos explicam que todos nós, seres vivos, todos nós, seja do reino mineral, animal, vegetal, todos nós fazemos parte de um fluido universal. Esse fluido que nos dá vida, que nos anima, que vem diretamente de Deus. Esse fluido que nós todos estamos imbuídos é que faz essa conexão entre todos nós, todos os seres. Então é através desse fluido que o nosso pensamento ultrapassa dimensões. Quando a gente fala muitas vezes, e eu acabei de falar isso quando iniciei a prece, vamos elevar os nossos pensamentos. A impressão que se tem quando a gente escuta essas palavras é que nós precisamos subir até alcançar os nossos mentores espirituais ou os amigos que nos aguardam. Mas na verdade não é um subir, é elevar a vibração. E como é que a gente eleva essa vibração? Vindo de um dia turbulento, de muita correria, de muitas preocupações, de muitas dores, de muitas angústias e, por que não, de muita raiva. Nós somos seres que ainda vivemos em desacordo muitas vezes com as leis de Deus, que nos causam dores. E a prece é a ferramenta mais poderosa que nós temos em nossas mãos, a nosso favor, para poder vencer todos esses desafios evolutivos. O que ocorre muitas vezes é que a gente não sabe de que forma. Às vezes a nossa fé, ela fica tão fragilizada que parece que orar, fazer uma prece, não vai adiantar, não vai resolver.
Isso é tão verdade que às vezes eu recebo assim pedidos, tu vai lá no CELI hoje, reza para mim, tu vai fazer uma prece, reza para mim. Não que eu não possa rezar, além de poder eu devo rezar por aqueles que me pedem. Mas nada como essa conexão direta minha com o Pai. Isso faz a diferença. É isso que faz com que essa vibração tenha força para chegar até onde ela precisa estar. Para que a gente seja atendido naquelas nossas solicitações. A gente vem lembrar uma passagem de Jesus, quando ele sai com seus discípulos para pescar. E ele acaba adormecendo, porque é uma viagem longa. Ele adormece no barco e logo em seguida, né, se arma uma tempestade. Aí no meio dessa tempestade que se armou, os discípulos ficaram todos preocupados e alvoroçados e começaram: Jesus, Jesus, por favor, mestre, a gente está perecendo, nos ajude. E ele disse: calma, Simão Pedro, por que te afliges? Nós vamos perecer diante dessa tormenta que está vindo. E Jesus, com toda a sabedoria e com todo aquele senso, né, de professor e pai, amigo, rezou, fez uma prece e pediu então que aquela tempestade, né, se acalmasse. E qual foi a surpresa do discípulo? Que a tempestade começou então a se acalmar. E ele olha então para os discípulos e pergunta: onde está a sua fé? Que fé é essa, pessoal? Que fé é essa que nós nos lembramos somente no momento da aflição? E quando lembramos, não confiamos realmente, de coração aberto, que Deus está olhando por cada um de nós. Como a gente tem dúvidas, porque quando a nossa maré está tranquila, quando o mar está bonito e está tudo muito calmo nas nossas vidas, é fácil a gente dizer que tem fé, que a gente faz prece, que a gente agradece. Mas e quando está turbulento? E quando está difícil? Aí a gente só lembra no desespero de dizer: por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não é ruim a gente pedir ajuda, porque a prece é isso, é pedir, agradecer e louvar. O que acontece muitas vezes é que a gente não cria esse vínculo, a gente não sabe como se portar a Deus, a gente não tem essa intimidade com o Pai. É como se nós, aqui como crianças, a gente quer muito contar um segredo para o pai e a gente não conta. Daí acontece uma coisa ruim, porque eu não contei. Eu fico com mais vergonha ainda. E agora? O que eu vou fazer? E assim, muitas vezes, a gente se porta diante do Pai. Não aproveita essa ferramenta. Porque a partir do momento que eu começo a desenvolver essa prece, e como é que a gente faz esse desenvolvimento dessa prece? Primeiramente é silenciando os nossos pensamentos. A gente tem 24 horas num dia. E muitas vezes a gente não fica um minuto agradecendo, louvando ou pedindo. Porque está tudo bem, porque eu estou correndo, porque eu dou várias justificativas para não ter esse momento com Deus. E eu preciso disso na minha vida. Eu preciso aprender a acalmar o meu coração. Eu preciso aprender a silenciar os meus pensamentos. Para quê? Por quê? Para mim ouvir o que os espíritos amigos estão tentando nos dizer. Estão tentando nos mostrar. Porque muitas vezes a resposta de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas necessidades, são ditas a todo momento, são mostradas para nós a todo momento, mas nós não estamos atentos. E aí precisamos da prece. Precisamos da prece, pedir a Deus, pedir aos irmãos espirituais, porque ali diz no Evangelho que ainda que nós
façamos o pedido aos nossos amigos espirituais, que façamos o pedido para São Francisco de Assis, para o próprio Jesus. Eles são os intercessores do Pai. Nada vai acontecer sem a vontade do Pai. Mas para isso eu tenho que pedir. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu preciso de ajuda. E eu preciso dessa ajuda a todo momento. Mas não só de ajuda. Eu preciso reconhecer as benesses que eu recebo da vida. Ao acordar de manhã, quando nós temos a oportunidade de mais um dia, de fazer tudo diferente daquilo que fizemos de errado ontem, que não foi tão legal. Pedir, agradecer a Deus por essa nova oportunidade. Assim como no final do dia, quando nós vamos deitar, novamente agradecer pelo dia que nós vencemos, por toda a batalha, porque sim, a gente trava batalhas diárias nas nossas vidas. E lembrar de agradecer, porque nós não estávamos sozinhos. Estávamos ali com toda a espiritualidade, com Deus por cada um de nós. Então precisamos fazer esse agradecimento e ao mesmo tempo pedir para que enquanto tivermos em sono, que os nossos mentores possam nos guiar para caminhos onde eu possa estudar, aonde eu ache a solução muitas vezes dos meus problemas, aonde eu tenho um entendimento sobre uma situação que eu estou vivenciando naquele momento. Eu acho que muitos já passaram por essa situação da gente dormir com o problema e acordar com a situação resolvida. Quantas vezes isso acontece? É porque eu tive a ideia. Não! Nós fomos conduzidos a receber essas intuições, essas inspirações. Isso a gente consegue através da prece. Quando Deus diz para nós que o fardo não é maior do que aquilo que eu possa carregar, muitas pessoas dizem, como assim? Tu não entende a minha dor, o meu problema, o meu sofrimento. E eu digo a vocês, tudo isso foi escolhido por mim. Nós escolhemos os nossos desafios. E se nós não escolhemos e estamos vivenciando, é para o nosso aprendizado. Então que eu faça essa prece sincera, abrindo o meu coração para Deus e dizendo, eu não estou conseguindo. Eu não sei o que o Senhor quer de mim nessa situação. Ou reconhecer que eu ainda não consegui vencer determinado vício. Não consegui vencer a minha malcriação, a minha arrogância, a minha vaidade, o meu orgulho. Todos esses sentimentos fazem parte de todos nós ainda. E é isso que nos faz sofrer. Mas quantas vezes eu faço essa prece no dia? Nós deveríamos fazer isso sempre. Os indianos passam um terço das suas vidas fazendo meditação e rezando, orando, fazendo prece e agradecendo. Nós não podemos e nem precisamos de todo esse tempo. Que a gente dedique 1, 2 minutos para agradecer no dia, para louvar a Deus por tudo que recebemos, para pedir ajuda, para que Ele nos dê força, nos dê coragem, nos dê resiliência de cair sim, mas levantar com mais força, com mais vontade. Isso não é uma coisa, a gente falando, parece uma coisa tão fácil, né? Fazer prece é uma coisa tão fácil, mas nós fizemos? Não. Não vamos mentir, não vamos ser hipócritas com nós mesmos. E quando fizemos, às vezes fizemos com o olhar lá, ou o pensamento cá, e a boca falando. Quantas vezes a gente está num momento de oração, e a oração ela é tão grande que chega na metade, eu já estou lembrando que daqui a pouco eu tenho que fazer a janta.
Ou então a gente está com o celular do lado apitando, porque está chegando mensagem no MSN, olha aí, o MSN, velha, né? No WhatsApp, e eu não consigo me concentrar. Leon Denis diz que quando a gente faz uma prece, uma oração, a gente abre uma senda de luz, um caminho de luz. Toda vez que a gente faz uma prece sincera. Mas que para que isso aconteça, a gente precisa estar conectado. A gente precisa estar atento àquele momento. A gente não vai falar por falar. A gente vai sentir cada palavra que nós estivermos falando. E isso nos deixa leve. Isso nos deixa bem. Isso nos dá vontade de não sair daquela sintonia nunca mais. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de fato estar aberto. E assim como tudo na nossa vida, a gente precisa iniciar com o esforço. Né? Primeiro pela obrigação. Eu tenho a obrigação de fazer uma prece quando eu levanto, uma obrigação, o mínimo. Quando eu levanto e quando eu durmo é o mínimo que eu preciso fazer. Eu primeiro tenho que botar isso na minha cabeça. Isso tem que ser uma obrigação, porque senão eu não vou fazer. E aí começar a repetir, até virar um hábito. Enquanto isso não acontecer, não vira hábito. E fazer uma prece não é proferir várias palavras bonitas. É conversar com Deus. É dizer para Ele, Pai, obrigada por esse alimento. Pai, eu não estou conseguindo enfrentar tal situação. Me deixa mais tranquilo, me deixa mais sereno. Pai, me ajuda a fazer com que aquela pessoa, quando olhar para mim, me veja por um outro ângulo e que eu possa também ver ela por outro ângulo. Que eu possa entender que ela erra, eu também erro. Que a gente possa se perdoar, que eu consiga ter esse perdão sincero. Mas para isso a gente precisa ter essa sinceridade. Assim como as crianças, né? Nós temos que ser como crianças. Mas às vezes a gente está tão imbuído dos nossos problemas, dos nossos desafios, que a gente diz assim, né? Mas eu peço, oro, e nada acontece. E por que será que muitas vezes realmente os nossos pedidos, ainda que sejam sinceros, que sejam fervorosos, por que eles não se realizam? Será que o Pai não é tão bondoso assim? Aí é que a gente se engana. Porque se a gente parar para pensar, vamos fazer uma analogia dessa forma. Eu tenho um filho pequeno, eu vou até um shopping, e lá no shopping ele quer ficar naquela loja de brinquedos. E eu preciso ir em outra loja. Daí a criança diz assim, eu quero ficar aqui, me deixa aqui e vai lá fazer o que tu tem que fazer. E me deixa aqui. Nós vamos deixar a criança sozinha? Não vamos. Ainda que a gente ame demais e saiba que ela vai sair chorando daquela loja de brinquedos, a gente não vai deixá-la sozinha porque ela ainda não está preparada para ficar sozinha. Ela ainda não tem esse conhecimento, ela não tem noção do perigo. Então, muitas vezes, Deus faz isso com a gente. A gente ainda não está preparado por uma determinada situação. A gente ainda não aprendeu a enfrentar o perigo que aquela situação pode nos ocasionar. A fala do Evangelho diz que, nesse capítulo, que se pedir um pão, o Pai não vai ofertar lá, né, uma pedra. Ele não vai ofertar nada que a gente não precise, que a gente não necessite. Mas isso não significa que Ele não vai me dar força para conquistar. Porque se a gente está passando por uma situação onde está sendo desafiadora para todos nós, Ele está ali, Ele sabe da nossa dificuldade. Então eu preciso buscar força para enfrentar aquela situação.
E onde eu busco essa força? Porque essa força, chega uma determinada situação que a gente passa, que não adianta a gente conversar com as pessoas. Porque às vezes um amigo, um familiar pode até chegar e dar esse consolo, né? Tentar nos confortar. Mas às vezes a dor é tão profunda, traz ferida tão que dilacera, que não tem conversa, não tem palavra que seja o suficiente para aliviar aquela dor. E é nesse momento que eu tenho que me lembrar de Deus, de Jesus. E como é que eu consigo, então, toda essa força, toda essa garra, tudo isso que eu necessito para mim conseguir sair de uma determinada situação bem? É através da prece, porque a prece é a forma que eu tenho, é a ferramenta que eu tenho de conexão com a espiritualidade. E ela tem que ser muito coerente ao meu pensamento. Eu preciso estar conectado naquele momento, eu preciso estar presente naquela situação. Quando eu estiver pedindo, louvando, agradecendo, eu preciso estar ali, presente. Eu preciso sentir de fato aquilo ali. Eu preciso organizar os meus pensamentos. Porque assim como nós, eu acho que vocês já passaram, eu já passei por uma situação assim, da pessoa chegar para mim e pedir ajuda. Me ajuda, eu estou numa situação assim, assim, assada. Aí a pessoa começa a falar a situação, eu olho para a pessoa e digo, tá, mas eu não estou entendendo. O que na verdade tu precisa? Eu não entendi o que tu está falando. Assim como acontece com a gente, acontece com a espiritualidade quando tenta nos ajudar. Porque às vezes o nosso pensamento está tão turbulento, eu nem sei o que eu quero, eu já não sei mais o que eu preciso, eu estou desesperado. Então é nesse momento que eu preciso silenciar, eu preciso me tranquilizar, eu preciso respirar. Esse exercício que a gente faz aqui agora, de ouvir e fazer essa reflexão. Nesse momento, todos nós estamos sendo atendidos pela espiritualidade. Todos nós. Mas por que eles conseguem ter essa conexão nesse momento? Porque a gente tranquilizou. A gente elevou a nossa vibração. E a gente está pensando e refletindo todas as nossas situações do dia a dia. Todos os nossos problemas, todos os nossos desafios. Nesse momento, a gente está processando tudo isso. Com tranquilidade, com calma, focados. Então a espiritualidade, ela tem essa facilidade de chegar até nós e nos atender. Então de nada adianta a gente esperar para ir até o céu, ou para ir até a igreja, ou para ir até o templo, para fazer a oração. De nada adianta a gente se ajoelhar em frente a uma imagem e rezar ali 10, 20, 30 Ave Maria, se a gente não tiver com o nosso coração conectado naquilo que estamos fazendo. E principalmente o nosso pensamento. Porque às vezes a gente deseja realmente alguma coisa, mas o nosso pensamento não fixa naquilo que a gente precisa. E a gente precisa fazer esse exercício. E essa prece, ela vai ao encontro de todas as dimensões. Então é o momento que eu tenho de me conectar, inclusive, com aqueles entes queridos que já partiram aqui da Terra. É o momento de eu dizer para eles da minha saudade, desejar que eles estejam bem. É o momento da gente fazer essa conexão, porque o amor, ele não tem fronteira. Ele vai à distância. Então esse é o momento que a gente acha de se conectar. E nós precisamos então fazer esse esforço, para que as nossas orações não fiquem só em palavras e nada aconteça. Tem uma historinha que uma professora reúne os seus alunos e começa a falar de super-heróis. Qual é o teu super-herói, fulaninho? O meu super-herói que eu mais gosto é o Ultraman, Spectreman, eu vou chamar agora todos os velhos. O meu super-herói é o Homem de Ferro. Daí eles começam a falar sobre todos
o super-herói. Daí pergunta, e o seu? Ah, não, o meu é o mais poderoso de todos. Daí a professora pergunta, tá, mas e qual que é? Ah, é o Malaman. Daí ela, Malaman? Eu nunca ouvi falar no Malaman. Qual que é esse? Ah, eu não sei, mas ele é o mais poderoso de todos. Porque a minha mãe faz oração toda noite e ela diz, nos livra de todo mal, amém. Então, o que ele registrou? O Malaman. Então, que a gente não traga o Malaman para as nossas vidas. Que a gente não registre somente palavras. Que a gente, de fato, faça esse esforço para que aconteça essa conexão. Porque se a gente está aqui e quer atravessar para o lado de lá, lá é a nossa conexão. E aqui tem um matagal enorme que nos impede de chegar lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso caminhar até a minha direção. Eu tenho que me direcionar a Deus. Eu tenho que ficar caminhando várias vezes. Para quê? Para que esse matagal crie um caminho. Para que eu consiga achar a direção. E a direção é Deus. Porque se eu tiver essa conexão forte, fixa, ativa na minha vida, a gente vai ser mais feliz. A gente começa a obter as respostas que a gente busca da prece. Porque sim, nós temos respostas. Porque muitas vezes, muitas pessoas acham que a gente faz prece e é unilateral, que a resposta não vem. E a resposta que eu quero dizer não é nem das coisas que acontecem, mas as respostas. Mas as respostas vêm, elas chegam até nós. Nós que muitas vezes, por estar desatentos e não termos esse costume de nos conectar com Deus, é que não conseguimos percebê-lo. Eu trouxe aqui uma prece, na verdade não é uma prece, é um trechinho de uma música que eu acho que vocês conhecem, mas que fala muito bem disso que eu falei até agora. Que diz assim, ó, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, os nós da gravata, os desejos, os receios. Tenho que esquecer a data, perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, tenho que ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Então é isso. Para a gente ter essa conexão com Deus, a gente precisa silenciar. A gente precisa ter essa conexão. A gente precisa se unir numa força só. Muitas vezes a gente pensa que se estivermos todos nós rezando por um mesmo objetivo, nós teremos mais força do que uma única pessoa. E às vezes a gente se engana quando ela está rezando sozinha, né? Porque às vezes nós todos rezando, cada um está pensando numa coisa e nem está conectado com aquilo que está sendo pedido, né? Não estamos conseguindo fazer aquela intersecção. Falhou a palavra. Isso, obrigada, prof. A gente não está fazendo essa conexão com aquilo que a gente realmente quer. E ao contrário, às vezes uma única pessoa, com muita sinceridade, com muito amor, ela cria uma vibração e um elo de força que vai fazer com que a espiritualidade e que Deus ouça os nossos pedidos e que leve então a solução daquela situação. A prece, além de nos ajudar, ela é, a gente pode dizer, uma das formas de nós praticarmos a caridade para com o outro, através do pensamento. Quantos de nós, muitas vezes, correndo, não temos tempo de conversar com as pessoas, de fazer algum tipo de caridade para com o outro? Mas temos a prece, que pode aliviar, muitas vezes, o sofrimento do nosso irmão, do nosso colega, do nosso chefe, aliviar tensões em ambientes de trabalho, em ambientes familiares. Quantos de
nós muitas vezes não utilizamos uma ferramenta maravilhosa que temos, que é o Evangelho no Lar? Que o Evangelho no Lar nada mais é do que ouvir, né, ler e refletir sobre algumas lições morais e juntar essas lições e essas reflexões com uma prece de agradecimento e muitas vezes uma prece de pedidos, por que não? Naquele momento, a gente cria uma egrégora de luz que nos banha não só o nosso lar, mas todos aqueles que a gente se dirige naquele momento da prece. Então, a ferramenta, ela é excelente. Ela é uma grande dádiva, um grande presente que nós temos. Diz um provérbio persa que a gente pode até equiparar, né, a prece com um banquete que todos nós temos. É um banquete e muitos de nós morremos de fome da fé. Porque às vezes a gente tem essa ferramenta enorme que nos traz muitas soluções que abrem todas as portas, mas nós preferimos não sair daquela nossa comodidade, né? Porque é só isso que nos impede de fazer muitas vezes a prece, de botar em prática essa ação da prece. É a vontade, somente a vontade, né? Ou a própria comodidade. Ou então, qualquer outra coisa que a gente justifique, né? Para que não seja feita, para que não seja realizada. E a gente se perde. E é isso que a gente precisa, então, trazer para o nosso dia a dia, que a gente consiga, cada vez mais, nos conectar com Deus, nos conectar com essa espiritualidade amiga. A gente não precisa estar aqui reunidos todos os dias no centro espírita para receber aquilo que nós precisamos. A gente pode receber isso em qualquer lugar. A gente não precisa de um local especial para agradecer. Nem um dia, nem uma hora. Isso pode ser feito a qualquer minuto. E isso com certeza, meus amigos, com certeza, vai nos trazer muito mais clareza de pensamento, muito mais discernimento, muito mais tranquilidade. E a gente vai conseguir, sim, passar por todos os desafios que a gente precisa passar. Essa é a reflexão, então, que eu trago hoje. Eu agradeço de coração a presença de todos. E vou me despedindo de vocês, desejando que todos tenham recebido e recebam ainda até o final dos trabalhos da noite de hoje, tudo aquilo que vieram buscar. Muito obrigada e uma boa noite a todos.